E estamos no Brasil há 35 anos com uma fábrica e a matriz na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. A Furukawa é uma fabricante de cabos de fibras óticas e sistemas de conectividade para cabeamento estruturado. Também fabricamos cabos para as empresas de telecomunicações, cabos metálicos de alta capacidade. Algumas empresas falam em implementação de banda larga baseada em fibra, mas são muito poucas. Por quê? Tem vários aspectos que fazem com que esse processo não aconteça. A principal é, com certeza, a condição regulatória. As empresas as operadoras de telecom não são permitidas a fazerem, a ofertar serviços de vídeos, que nós chamamos de vídeos de CATV, por exemplo, vídeos pagos. Então o IPTV é um exemplo dessa condição. Como a legislação atual não permite, para uma empresa, para um operador de telecom fazer uma aplicação de uma rede de banda larga de alta velocidade baseada em fibra, ela não tem o retorno em função da não possibilidade de venda de um conteúdo que o cliente queira. Então, enquanto a gente não resolver o aspecto regulatório, na qual as empresas possam ter efetivamente uma competição baseada na oferta de serviços, de conteúdos, realmente a gente vai ficar defasado tecnologicamente em função da aplicação de uma rede dessas. Por outro lado, existe no mercado brasileiro várias empresas que nós chamamos de provedoras de Internet Service Providers. No total, no mercado brasileiro já são aproximadamente 1.500 operadoras com licenças e com outorgas do governo, na qual já estão fazendo e já estão começando a fazer a aplicação de redes que nós chamamos de rede fibra até a casa. Ok? É um tema bastante controverso, mas que efetivamente nós temos que pensar como resolver e como estar atualizado tecnologicamente em relação a esses outros países desenvolvidos. Bom, o mercado brasileiro, o modelo financeiro é muito baseado no modelo americano. Qualquer análise de uma implementação de uma rede qualquer está baseado na análise de retorno de investimento. Então, o que nós achamos, aí não o Nelson como Furukawa, o Nelson como representante do Latin America Chapter do FTTH Council, modelos de alguns países que existe um incentivo do próprio governo e numa condição de financiamento, uma condição de financiamento melhor, uma condição na qual exista também um incentivo do governo para que se aconteça isso. No caso brasileiro, a rede de banda larga nacional com certeza está tendo um trabalho tanto governamental como das empresas no aspecto do financeiro. Porém, as empresas de telecomunicações que ficarem baseadas somente num investimento baseado no retorno de investimento, nós temos colocado como advertência que ela vai ter problema no futuro muito curto. Nós não estamos falando de um projeto de longo prazo, estamos falando com projetos de curto e médio prazo, na qual retorno de investimento de uma rede baseado numa planta de cobre deixou de ser uma condição de competitividade. Lembrando em conta que o principal fator de receita de uma operadora é telefone. A competição das empresas de celulares fazem com que o mercado de telefonia fixa já está estagnado há 5 anos. Essa estagnação faz com que haja uma perda de receita considerável. A diferença de receita para essas empresas com certeza está sendo banda larga. E a velocidade com que a banda larga está chegando no mercado, mesmo com a pouca competição que nós temos no mercado brasileiro, faz com que em pouco tempo uma rede dessa vai estar totalmente obsoleta no aspecto de geração de receita. Estamos falando de banda larga, vamos citar exemplo, não vou dizer o nome das empresas, mas empresas Competitive Local Silex, que são as empresas competidoras, que têm entrado no mercado oferecendo serviços de banda larga de 20, 30, 50 megas já no mercado brasileiro, e aonde essa empresa competidora tem chegado, ela simplesmente tem praticamente a classe A, a classe B, trazido para sua base. Então, se as empresas não acordarem para essa condição que está acontecendo, em pouco tempo ela vai ter um problema financeiro que não é um problema financeiro de funding para um projeto desse.
Porque nós estamos falando de um projeto de funder no sistema de fibra, na qual ela é considerável se você for considerar que tem que atender 100% de área de atendimento. Mas se levarmos em conta que uma rede de fibra dessa, numa fase inicial, dentro do modelo de retorno de investimento, você colocando uma classe A e B, ela é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Porém, a gente observa assim, do ponto de vista mercadológico, uma característica das empresas muito interessante. Fazerem uma rede nova dessa e que ele tenha um retorno em 2, 3 anos. Eu acho que as empresas têm que ter uma habilidade suficiente de fazer uma análise de retorno de investimento baseado num retorno de longo prazo. Uma rede dessa não está sendo construída para ser utilizada em 2, 3 anos e ser abandonada. As empresas de wireless, com certeza, têm que levar em consideração essa condição, porque a tecnologia deles não permitem essa banda num futuro de 10 anos. Então são coisas diferentes, essas análises são diferentes, as análises de introdução do produto estratégico também são diferentes dentro desse contexto.